Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, iremos trocar uma ideia sobre ferramentas para o nosso dia a dia. Quem trabalha produzindo e arrumando coisas precisa ter e tem várias ferramentas. Algumas se utilizam até mesmo demais, enquanto outras passam grande parte do tempo paradas. Vamos pensar aqui em ferramentas que serão muito úteis para a sua residência, para fazer aqueles pequenos reparos ou mesmo para se ter um hobby, para passar o tempo. Bem, eu pretendo mostrar aqui no canal que dá para se fazer muitas coisas com poucas ferramentas. Basta usar a criatividade e planejamento. Bom, no nosso dia a dia, precisamos quase sempre de pequenos reparos, de coisas que se quebram, dificultando o nosso percurso. E está sempre muito difícil encontrar alguém disposto a arrumar essas coisas, porque estamos cada vez menos com pessoas trabalhando nesse tipo de ramo. Esse é o efeito do Bolsa Família, que dá um dinheiro para os pais ajudar na criação dos filhos, e para isso tem que se manter os filhos na escola. Essas crianças cresceram estudando e agora não querem mais trabalhar com esse tipo de trabalho, que parece ser um trabalho inferior, um trabalho de menos valor. Um exemplo disso são os países europeus, os Estados Unidos, que esse tipo de trabalhos são muito valorizados, porque lá quase todos são estudados. Então, eles só querem trabalhar em serviços de maior valor agregado, como trabalhar em lojas, trabalhar com computadores e aí por diante. No mínimo, trabalhar em supermercado. E é por isso que muitos reparos que acontecem em nossa residência, em nossos veículos e até mesmo em nossas ferramentas, precisam ser feitas por nós mesmos. E para isso, precisamos ter disponível algumas ferramentas. E não podemos sair por aí comprando ferramentas sem pensar um pouco, porque às vezes compramos ferramentas que quase nunca usamos. Um exemplo disso é essa serra tico-tico, que eu comprei há uns 20 anos atrás. Como eu trabalho pouco com madeiras e também tenho outras ferramentas para usar, acabo usando essas ferramentas apenas uma ou duas vezes por ano em média. Agora, temos ferramentas que valem muito a pena se ter em casa, para fazer aqueles pequenos reparos, trocar aquela torneira, ou até mesmo dar aquela olhada no ventilador que parou. Na maioria das vezes é somente um fio que se soltou. Bom, entre as ferramentas que mais se usam estão as chaves de fenda. Se você não tem nenhuma em casa, procure comprar duas, uma pequena e uma de média para grande. Procure comprar uma de marca boa, porque se você comprar aquelas com aço meio ruim, ela se espana muito fácil. Elas são bem baratas, deve custar menos que 1 quilo de arroz. Vocês também devem ter em casa duas chaves Phillips. São aquelas que parecem uma estrelinha na ponta. A maioria dos parafusos dos eletrodomésticos são desse tipo. Essas são ainda mais que vocês devem comprar de boa qualidade, porque elas não dão para se apontar. Quando elas se espanam, já não prestam mais. Procure comprar aquelas que têm um ímã na ponta. Ajuda a pegar aqueles parafusinhos que caem naqueles cantinhos inacessíveis. Uma outra ferramenta excelente para se ter em casa é um arco de serra. Para aquelas serrinhas, aquelas que você encontra ali em qualquer loja de material de construção, que você compra fácil por aí. Ela serve para cortar qualquer tipo de metal, como cobre, alumínio, ferro, e até madeira, se você precisar de coisas mais que você não tenha uma outra ferramenta, você pode cortar até madeira com ela. Bom, para cortar madeira elas não são muito boas, porque os dentes delas são muito pequenos. Mas aí, se você não tem outra ferramenta em mãos, você vai com ela mesmo. Procure comprar esse arquinho que dá para você virar a serrinha 90 graus aqui. Isso serve para você cortar uma chapa maior, uma chapa mais larga, mais comprida. Às vezes você não tem uma outra opção para cortar, um outro jeito, você pode optar para cortar desse jeito aqui. Então ela é de serventia às vezes. Você está numa obra que não tem uma outra ferramenta, você pega, faz o arquinho desse jeito aqui, 90 graus e corta, dá para cortar, dá para você terminar o serviço. Bem, outras ferramentas que se usa muito são os alicates. Eu tenho vários. Os que mais se usam são esses três tipos aqui. O alicate de pressão, o alicate bico de papagaio e esse aqui,
que eu não sei como é que é chamado, talvez alicate de eletricista. É o mais usado entre eles. Se vocês puderem, tenham esses 3 tipos de alicate. Se não, procure ter esse de eletricista, que já é de grande serventia. Bem, vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Este é o de pressão. Este tem bastante serventia. Você dá uma reguladazinha aqui no parafuso, aqui embaixo, que regula a abertura da boca, deixa com um pouquinho de pressão e aperta. Dá para soltar uma porca que está emperrada ou usar para prender uma chapa, para que você possa cortar com mais facilidade. É de muita serventia. Este próximo alicate, pessoal, é um alicate bico de papagaio. Se puder, tenha um desse em casa. Ele tem várias regulagens e a abertura dele é bastante grande. Mesmo um pequeno tem uma abertura de mais de 50 milímetros, que dá para vocês mexerem em um encanamento, fazer reparos na caixa d'água, coisas desse tipo. Os maiores, então, são de muita serventia. Dá para você usar em qualquer tipo de serviço. Por eles terem um cabo bastante longo, o nível de pegada dele é bastante forte, bastante reforçado mesmo. Dá para você fazer vários serviços com ele. Com essa grande abertura que ele tem, você consegue trabalhar tanto numa peça pequena, como numa peça maior, que você teria mais dificuldade para segurar, para dar um aperto, ou soltar aquela flange de caixa d'água que você não consegue soltar com uma ferramenta menor. Isso é muito bom de se ter em casa, esse alicate. Agora, se vocês não têm nenhum hobby e não tem muita manutenção para se fazer em casa, seria bom se ter pelo menos um desses comunzinho aqui, o alicate de eletricista. Tem diversos preços por aí, mas se vocês quiserem um apenas para uma emergência em sua casa, podem comprar até um usado. Eu arrumei aqui um quase de graça. Estava aqui com o seu local de corte já danificado, mas esse aqui tem essa abertura aqui na lateral que dá para se cortar um arame, um fio fino e tudo mais. Ele estava com o cabo plástico já danificado, aí eu cortei 2 pedaços de mangueira, dei uma esquentadazinha no fogo e coloquei os 2 cabinhos plásticos novamente. É muito bom se ter um cabo plástico, às vezes tem que se mexer em algum fio elétrico, não tem certeza se ele foi desligado ou não. Então o cabo plástico te dá mais confiança para mexer. Uma outra ferramenta ótima para se ter em casa é essa chave inglesa. Eu só tenho essa aqui pequena, porque eu tenho outras ferramentas equivalentes, mas ela já me serve bastante, porque às vezes tenho que mexer em um motor ou algo parecido e não sei que tamanho de parafuso ou porca eu irei encontrar para mexer. Então, ao invés de levar várias chaves de boca, eu levo apenas essa daqui, mais um alicate de pressão, e já consigo resolver. Ela tem uma regulagem aqui que dá para você pegar vários tipos de parafuso, porcas. Então, se você quer ter uma chave apenas para uma emergência, apertar um parafuso que se soltou, é bom comprar uma dessas aqui média. Dá para se pegar várias medidas de parafuso e você não precisa comprar um jogo de chaves completo. Bom, agora vamos falar um pouco de uma outra ferramenta que é de uma serventia enorme. É a furadeira elétrica. Tem de diversos tipos, diversas potências, de diversos preços também. Cabe a você ver para que serve, para que você vai usar essa ferramenta. Se você pretende desenvolver um hobby ou só para se ter em casa, para colocar aquela cortina, pendurar um quadro e etc, né? Mesmo que você ache que vai usar muito pouco essa furadeira e quer comprar uma nova daquelas mais baratas, fique sabendo que aquelas mais baratas têm algumas peças que são fabricadas com um tipo de plástico mais inferior. Então, se você precisar usá-la por um tempo grande, ou se você possuir uma máquina 110 volts e colocá-la no 220 volts, aquela peça de plástico inferior irá se derreter e você tem que jogar fora a ferramenta. O legal é você comprar uma de marca mais conhecida, mesmo que ela seja usada. Se você for comprar uma usada, verificar se ela é de boa procedência, se não tem nenhum defeito escondido,
se ela não foi roubada, por exemplo. Na minha opinião, comprar coisas roubadas traz bastante azar, sua vida não evolui legal, você está sempre com problemas, descontente com a vida. Talvez seja isso, comprar coisas roubadas, dar golpe nos outros, roubar os outros. E quando eu digo roubar, não é roubar praticando um assalto. As pessoas pensam que quando ela só rouba quando vai praticar um assalto, por exemplo. Não, é quando você, por exemplo, compra em uma loja e não paga, você está roubando a loja. Quando você aluga uma casa e não paga o aluguel, você está roubando o proprietário da casa. Quando você contrata aí um profissional para fazer um serviço e você não paga pelos serviços prestados por ele, você roubou esse profissional. Da mesma forma, você, se vai fazer um serviço para uma pessoa, pede um certo valor, depois não entrega o combinado, não faz, você roubou aquela pessoa. Bom, essas furadeiras, mesmo que pequenas, são de muita utilidade, porque além de usá-las para furar, parafusar, você também pode adaptá-las para lixar, cortar de diversas maneiras. Eu irei mostrar aqui no canal que dá para afiar suas brocas usando a própria furadeira. Um jeito simples, um jeito mais fácil. Hoje em dia, se está bem avançado, você tem até parafusos que já vêm com a própria broca na ponta. É muito fácil de trabalhar, muito simplesinho. Bem, e de repente você precisa fazer aí umas peças em série, aí dá para adaptá-la para cortar em medidas iguais, aí bem fácil. Você facilita bem o serviço, faz aí o serviço render bastante. Agora, pessoal, a nossa última ferramenta que irei mostrar parece muito perigosa, parece muito cara, parece muito difícil de trabalhar com ela, mas não. Estou falando da máquina de solda. Também tem vários tipos, vários tamanhos, vários preços. Na minha opinião, é a ferramenta que revolucionou a metalurgia. É incontável a quantidade de produtos que dá para se fazer com ela. Os metais em geral, é muito bom de se trabalhar com ele. Dá para se moldá-lo de diversas formas, formando aí peças incríveis. E a máquina de solda te dá a oportunidade de produzir coisas que você aí modela em sua mente e depois as transporta para a realidade, formando aí peças únicas. E para quem acha aí que gasta muita energia elétrica a máquina de solda, está enganado. Realmente, quando você vai soldar, o relógio ali parece que engata uma quinta marcha e gira rapidinho. Mas para você dar um cordão de solda de mais ou menos 2 centímetros, por exemplo, você gasta ali uns 3 segundos, não mais que isso. Então é muito pouco tempo para você ter ideia. Eu fiz aí uma estimativa para fazer um portão de garagem que é grande, vai bastante solda, bastante tempo de serviço. Você gasta aí no máximo uns R$8 de energia elétrica. Hoje em dia tem umas máquinas de solda bem sofisticadas. Além da eletricidade, tem aquelas que usam gás à parte. Tem as máquinas de soldas a laser, que são um espetáculo. Tem aquelas eletrônicas que são bem pequenas, leves. Mas no geral aquelas comuns são simples e baratas. São ali bobinas de fio, que é geralmente de cobre ou de alumínio, que potencializam ali os elétrons. Elas são simples porque se cortar, se elas queimar, é só emendar o fio de novo e ela está funcionando de novo. Elas não te dão ali choque elétrico, mesmo que você segure ali com as duas mãos ali nos dois polos ali, você não recebe um choque. E quando você encosta ali o eletrodo na chapa ali para a união das peças, você cria ali um arco elétrico. Sai ali uma grande quantidade de elétrons do alicate, que é o positivo, forma ali um arco elétrico que esquenta muito, derrete ali as 3 partes, que é os 2 lados do ferro, mais o eletrodo, e todos se fundem. Então, é mais ou menos assim. Aqueles elétrons saem do positivo, forma aquele arco elétrico, esquenta, aí continua pela ferragem, entra no fio terra e vai para a terra mesmo. Lá no seu padrão de luz ou em alguns postes da rua também tem.
uma haste de cobre, né, de mais ou menos uns 2 metros, que é enfincado no chão, onde aqueles elétrons são descarregados. Bem, máquinas de soldas elétricas estão muito baratas ultimamente. Tem as eletrônicas que são pequenas e leves e custam ali a partir de R$ 300, mais ou menos uns $60. Eu tenho duas do tipo das mais simples. Eu já uso por uns 30 anos e já comprei elas usadas, porque quando eu comprei eram muito caras. Agora, se eu for vendê-las, eu não acho mais que R$ 150. Também, só por curiosidade, dá para se fazer máquina de solda com aqueles transformadores de micro-ondas quebrado. E mais simples ainda, dá para fazer também com um balde de água com sal. Se você pegar um balde cheio de água, colocar aí uma quantidade de sal ali, depois faz-se 2 chapas de metal amarradas com fio, né, que vai na energia, na parte positiva da rede, e o negativo vai direto na chapa a ser soldada. Então aqueles elétrons que vêm pela rede chegam na água com sal, que contém lítio, que é um tipo de metal. Esse lítio é o mesmo que é usado para fazer baterias dos carros elétricos, baterias do celular. Então é mais ou menos assim. Aquele sal que está naquele balde tem muito lítio, o lítio contém muitos e muitos elétrons. Então o que vem da geradora de energia elétrica lá da usina são um tipo de pulso, umas ondas eletromagnéticas que vai empurrar aquele monte de elétron que está naquele balde para a ponta do alicate. É mais ou menos como a água que sai da sua torneira ali. A água que sai lá da companhia que distribui a água vai empurrar a água que já está na ponta da sua torneira. Bem, mas não façam essa experiência em casa, pois como eu falei, máquinas de solda são super baratas, dá para se alugar uma máquina. Você não precisa brincar com energia elétrica, que é ótima, mas também é um pouco perigosa. Você pode ter complicações sérias com ela. Bem, amigos, vamos ficando por aqui. Deixe seu like para nos ajudar, comente lá nos comentários, dê sua opinião, sua sugestão para melhorarmos o nosso vídeo. Temos bastante novidades para trazer aqui no canal. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.